O lance é que eu nasci aqui, né? Mas a família do meu pai e a família da minha mãe são do Nordeste. A do meu pai é do Ceará e da minha mãe é do Maranhão. Na verdade, a minha mãe e os irmãos dela, meus tios, nasceram no Maranhão, mas os meus avós, pais dela, também são do Ceará. E aí, mano, é uma história assim que eu tô resgatando de fato agora, né? Eu tô em retomada desse lugar, assim. Porque a gente sempre, bem por parte da família do meu pai, sempre a gente vê, a gente é. Porque a gente tem parente índio, porque a gente tem descendente índio. E o meu pai e as minhas tias sempre atenderam a um fenótipo e a um estereótipo indígena, porque tem isso, né? Existe ali um fenótipo, um estereótipo que é colocado para pessoas indígenas, e toda pessoa indígena que é diferente daquilo, ela não é indígena. Entendi. Que é uma bizarrice. E aí, eu, né, passado um tempo, assim, eu nunca me liguei muito pra essa questão, porque quando eu comecei a ser mais participativa dentro do hip hop, o movimento negro é muito presente por motivos óbvios, né? Então, o que eu sempre ouvia era que todo pardo é negro, né? Então, se todo pardo é negro, mano, todas as pessoas que não são negras, elas são brancas, né? Porque pra mim só existia essa binariedade de identidades, né? Sim. Aqui. Muito também por dentro do meu imaginário, como no imaginário da grande massa, ter a ideia de que pessoas indígenas ou morreram na colonização e nunca mais existem, nunca mais existiram, ou é aquela pessoa que tá, mano, no extremo do país, numa aldeia, nua, sem acesso à tecnologia, sem acesso a nada. E aí, eu sempre entrava em determinados conflitos assim, nunca conseguia chegar num lugar. E aí a Sara Donato uma vez me falou, você precisa conversar com uma amiga minha, que é a Catu Mirim. E aí eu fui assistir os vídeos dela, fui ver algumas entrevistas dela, e aí foi a primeira vez que eu vi uma pessoa indígena, urbana, falando sobre as raízes indígenas, sobre como era essa identidade dela, contando sobre a história da família dela, sobre a história dela. E era tudo muito parecido com a da minha família, né? Desculpa te interromper, só uma coisa pra galera que tá ouvindo se ligar. A Sara Donato é do Rap Plus Size, é isso? Isso mesmo, Sara Donato do Rap Plus Size. E aí eu fiquei curiosa dessa parada, eu queria entender como que era e queria entender tanto como isso era fora e como era dentro da minha família, né? E aí eu fui procurar, aí fui pesquisar o pouco que se dá pra pesquisar, né? Porque a gente tem muito essa de, eu tenho descendente italiano, porque a minha tataravó, a minha sempre pessoas brancas sabem de onde vem, né? Sim. Seus antepassados têm essa referência. E aí pessoas negras e pessoas não brancas, muito difícil ter acesso a isso, né? Porque é um processo de apagamento muito grande da memória, da identidade, né? Sim. Por conta de processos de massacre, de genocídio, de etnocídio, porque não se mata só as pessoas, se mata a cultura, os costumes daquelas pessoas, né? Se apaga para que aquilo acabou, não existe mais. E aí eu comecei a procurar isso com as poucas informações que eu tinha e estou nessa busca ainda, né? É o que eu costumo dizer, quando a gente entra num processo de retomada, nunca vai ser, chegou um determinado momento, pronto, acabou. Eu não preciso saber mais nada, eu não preciso descobrir mais nada. Muito pelo contrário, são muitos anos de apagamento e de distanciamento dessas raízes, né? Desse lugar, dessa identidade. Então, pra gente retomar tudo isso, vai demorar muito tempo também. Mas é isso, é um dia após o outro, aprendendo. Esse processo de retomada, ele requer muito respeito, muita sabedoria, sabe? De você se colocar no lugar de ouvinte, de aprender. Quando eu fiz o ritual,
o ritual foi mais ou menos um pedido de socorro, na verdade. Porque eu tava procurando entender aquele turbilhão de coisas que estavam acontecendo comigo, informações que chegavam para mim. E eu precisava que pessoas que já estavam há muito mais tempo nesse processo falassem comigo para me ajudar a entender, sabe? Para me ajudar a entender como eu fazer, como eu posso ajudar, o que eu posso fazer de fato, de concreto. Então, muitas pessoas que ouviram o disco vieram falar comigo e me ajudam até hoje, sabe? Nesse processo. Então, como eu disse, nesse lugar assim da minha retomada, eu não sou a Solto MC num palco falando sobre isso com propriedade, sabe? Entendi. Eu sou a Caroline na plateia, ouvindo lideranças falando com propriedade, nos ensinando como lidar com isso e como se deve lidar com isso, sacou? É claro, a gente vai tendo aprendizados na caminhada, mas eu acho que pra gente passar determinados aprendizados, a gente precisa ouvir, absorver aquilo, entender aquilo, pra ver como a gente vai passar também, né? Uhum. Se for necessário, se for pedido que a gente passe, se a gente for autorizado a passar, como passar. Então, é isso. Tô nesse processo de retomada, vou continuar nele pra minha vida inteira, porque tem muita coisa pra aprender, tem muita coisa pra ser resgatada. E é isso, tô aprendendo, amigo.